Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso estudo aqui de circunferências, círculos e polígonos, nós agora vamos ver como é que a gente fazer mais ou menos uma revisão. Isso aqui eu acredito que muitos de vocês, as áreas dos polígonos notáveis, né? Basicamente quadriláteros e triângulos que vocês estudaram no ano passado. Depois nós vamos trabalhar com as áreas dos polígonos regulares, né, que a gente já viu, já teve a ideia. Então agora, para a gente dar continuidade ao estudo do círculo e da circunferência, da gente, né, principalmente os círculos, e fazer alguns exercícios, algumas situações em que a gente vai ter círculos inscritos em polígonos diferentes, em hexágonos, né, em pentágonos e por aí vai, inscritos ou circunscritos, a gente precisa de fazer uma revisão das áreas. E eu acredito que aqui pode ser que tenha alguma novidade para vocês, mas eu acho que na maior parte dos casos, vai ser basicamente uma revisão. Uma outra justificativa que eu possa dar, alguma demonstraçãozinha simples que eu possa fazer aqui, pode ser uma novidade para vocês. Muitas vezes vocês sabem como calcula, mas não sabem por que é daquele jeito. Então vamos ver agora. Bom, a área do retângulo eu acredito que todo mundo sabe, né? Um retângulo é um quadrilátero, né, que tem os quatro ângulos retos, né? Na verdade, um retângulo é um paralelogramo, tem os lados opostos paralelos, né? E tem os quatro ângulos retos, né? Então, no passado, vocês estudaram os paralelogramos, que eram retângulos, quadrados, losangos, né? E viram trapézio também. Então, agora nós vamos ver ou rever as áreas de muitos deles. No caso, começando aqui pelo retângulo, repito, que é um paralelogramo, né? Só que com os ângulos retos. Então a gente já sabe que a área do retângulo é obtida pelo produto das suas dimensões. Dimensões, no caso, comprimento, largura, base e altura, né? Isso aí fica a critério de cada um. Ali no caso B e H, indicando base e altura, né? Se você quiser chamar base o que é H e altura, o que é o B, não faz diferença nenhuma. É só você virar o triângulo, a base normalmente é o que fica embaixo, né? Uma espécie, uma espécie de paralelogramo, né, que também é um retângulo, é o quadrado. O quadrado é um retângulo que possui os quatro lados congruentes. Mas ele é um quadrado, ele é um retângulo, ele tem que ter os quatro ângulos retos. Então, se eu falo que ele é um paralelogramo, eu não mato a definição. Mas se eu falo que ele é um retângulo, já fica claro que ele é um paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. E além disso, ele vai ter os quatro lados congruentes. A gente já sabe, né, que se ele é um retângulo, é só multiplicar a base por altura. Só que a base e a altura, no caso do quadrado, elas são iguais. As duas dimensões são iguais. Então é só multiplicar a base por ela mesma, ou a altura por ela mesma, ou simplesmente o lado ao quadrado, certo? Aí vem o paralelogramo. Atenção. O paralelogramo, vocês viram que o losango, vocês já viram no ano passado, o losango é um paralelogramo quadrado, é um paralelogramo retângulo, é um paralelogramo. Mas a gente tem uma expressão para o paralelogramo propriamente dito. O que é o paralelogramo propriamente dito? O paralelogramo propriamente dito é esse paralelogramo aqui, ó. É esse paralelogramo aqui, ó. Esse. Tá? Que muitos chamam de doce de leite. E olhem só que interessante. O paralelogramo, o cálculo da área dele é exatamente a área do retângulo. Porque se você pensar, ó, olha só. Se você pegar, tá vendo? Chamou aqui o lado AB de B. E chamou a distância entre esses dois lados paralelos aqui de H, a altura. Então, se você pegar uma tesoura e cortar esse triângulo retângulo aqui, ó, ele vai caber, é o que está mostrado aqui, exatamente aqui, ó. É o que está mostrando na próxima figura ali, ó. Ele vai caber exatamente aqui, ó.
Então tá vendo aqui, ó? Tirou ele daqui, vou ver para essa figura, colocou lá do outro lado. O que passou a ser? Passou a ser um retângulo. Então, se é um retângulo, como é que calcula a área? Esse pedacinho aqui, ó, que é esse aqui, né? É o mesmo pedacinho daqui. Então, se era, quando você tirou ele daqui e passou ele para cá, você continua tendo a base, só que a base agora foi deslocada para cá, né? Então a base passa a ser isso tudo aqui, que é exatamente o que está ali. Então, o cálculo da área do paralelogramo é exatamente o cálculo da área do retângulo. Basta você multiplicar um dos lados não paralelo, é um dos lados paralelos pela distância entre os dois lados paralelos, que você vai ter a altura. E aí você vai ter a área. Certo? Triângulo. Bom, triângulo vocês já sabem, também. Famosa base vezes altura dividido por 2. Esse negócio de base vezes altura dividido por 2, gente, isso é relativo, tá? Porque qualquer lado pode ser a base. Basta você girar o triângulo. Se você quiser, você pode colocar quem que está na base ali agora. Quem que é o segmento que está no chão ali, digamos. É o AC. Mas se você der um giro, pode ser o BA ou pode ser o BC. Então, na verdade, a área do triângulo não seria o enunciado correto, não é base vezes altura dividido por 2. É o produto, é a metade do produto entre qualquer lado e a altura relativa a ele. Né? No caso aqui, ó, do jeito que está aqui, qualquer lado pegou o AC como referência. E a altura relativa a AC é quem? É essa medida aqui, que poderia ser o BH, né? Então ali tem medida H, o AC tem medida B minúscula, então a área é base vezes a altura dividido por 2. Se você for pensar bem, eu vou rabiscar aqui, mas isso aí está sendo gravado, né? Vocês podem voltar depois, se for o caso eu apago, vai ficar meio... Vocês podem pensar no seguinte, todo triângulo, ele é meio paralelogramo, ó. E a gente já viu que a área do paralelogramo é base vezes altura. Ora, base vezes altura seria se a gente tivesse esse pedaço aqui também. Aí seria o paralelogramo. Mas como a gente só tem metade dele, a gente tem um triângulo. Então é só dividir base vezes altura por 2. Ok, meninos? Não deve ser muita novidade para vocês. O que a gente viu de novidade esse ano, né? Bom, deixa eu falar aqui antes do triângulo equilátero. Vamos lá. O triângulo equilátero, né? Se você pegar aqui, eu inclusive já resolvi um exercício para vocês, supondo que vocês conheçam o triângulo equilátero, a área dele. Eu não falei dele na aplicação do Teorema de Pitágoras, mas a gente pode ver aqui agora. Pega esse triângulo aqui. Pega esse triângulo aqui. Vocês concordam que a área desse triângulo, vamos chamar aqui de 1. Vocês concordam que a área desse triângulo é 2 vezes a área 1? Certo? Bom, mas aqui deixa eu só dar uma reforçada, aqui é H, aqui é L e aqui é L sobre 2, só nesse triângulo retângulo aí. A gente acabou de ver que a área desse triângulo aqui pode ser, a área desse triângulo pode ser base, que é L, né? Que é isso tudo aqui, ó, vezes a altura dividido por 2. Mas a gente já sabe lá do Teorema de Pitágoras que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, não sabe? Não é? Então ali agora, o que eu preciso? Eu nem preciso de fazer isso que eu ia fazer aqui, né? Eu pensei em fazer de outro jeito, mas não precisa não, ó. Aqui eu posso, se eu já tenho essa relação aqui da altura, é só substituir lá. Nem preciso disso aqui não, ó.
Isso aqui é verdade, é porque eu ia calcular de novo e multiplicar por 2, mas não precisa. Porque é só eu calcular, substituir agora essa altura aqui, ó, no lugar do H. Então, qual que vai ser a área? L, deixa eu melhorar isso aqui. L vezes a altura dividido por 2. Então, isso vai dar o quê? Multiplicando tudo em cima, L2 raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, L2 raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. Certo? O que é interessante? Se você não decorar, se você esquecer, se você tiver em dúvida, deduza, aplica Pitágoras aqui, calcula a área desse triângulo aqui. Ó. Você vai ter o lado, né? A altura você pode calcular também por Pitágoras e depois multiplica essa área por 2, certo? Ah, antes que eu me esqueça, antes de entrar no losango, eu não sei voltar aqui nesse vídeo, lembrando que nós vimos uma outra forma de calcular. Fazer direito. A gente já viu uma outra forma de calcular uma área de um triângulo. Que é o que? Se você conhece um ângulo qualquer e a medida, chama esse ângulo aqui de alfa. Se você conhece dois lados e o ângulo entre eles, né? Qualquer que seja, gente, beta, gama, qualquer que seja. Então, por exemplo, você quer pegar, você conhece o A e o B e o ângulo entre eles. Então, você vai ter que, a área aqui no caso, é metade de A vezes B seno do ângulo. Ou metade de A vezes C seno do ângulo. E metade de B vezes C seno do ângulo. Tá? Ok? Então essa daí é uma outra a fórmula trigonométrica da área de um triângulo. Qualquer triângulo pode ser calculado assim, então você não precisa de conhecer a altura. Você não precisa de usar base vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, losango. Losango a gente já viu também que é um paralelogramo, só que é um paralelogramo que o quê? Ele possui os quatro lados congruentes como quadrado, mas ele não é. Nem todo losango é quadrado. Ou melhor, nem todo quadrado é losango, porque não, todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado, porque para ser losango, para ser quadrado precisa de ter os quatro ângulos retos, né? Para ser losango não. E o losango mais famoso que a gente tem é a famosa pipa, né? Que é isso daí, ó. Então, você pode pensar ali, gente, que esse losango, ele é um retângulo. Se você pensar que ele é um retângulo, ó, você pode pegar esse pedaço aqui, ó, quer ver, ó? Ó, você pega aqui, tá assim, ó, né? Ali tá tracejado, mas se você pegar um e colocar aqui, e se pegar o 2 e colocar aqui, ó, você vai ter um retângulo. Certo? 2 aqui, um aqui, ó. Você vai ter um retângulo. Tá? Então você pode ficar brincando aí de calcular de várias maneiras diferentes, mas a fórmula consagrada da área de um retângulo, de um losango, desculpa, é o semiproduto das diagonais. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá? Mas como eu falei, você pode calcular a área de um desses. Vocês estão vendo que são 4 triângulos retângulos congruentes, né? 1, 2, 3, 4. Calcula a área de um deles e multiplica por 4. Né? Tem várias maneiras de você ficar brincando aí. Trapézio. O trapézio também é muito interessante, porque o trapézio, todo mundo, quem conhece a fórmula do trapézio, né, que é ali base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, metade do produto da soma das bases vezes a altura, né?
desconhece muitas vezes a razão disso. É só você decompor em dois triângulos, ó. Tá vendo esse trapézio aqui? Pois é, você pega aqui o trapézio A, B, C, D. Aí você corta aqui, ó. O que você tem? Você tem um triângulo, Bzinho. Não, tá muito feio, vocês merecem coisa melhor. Vamos tentar fazer melhorzinho aqui. Então vocês têm aqui, ó. Vocês têm aqui A, B, D. E você vai ter C, D, B. Isso daqui, ó, é a altura. Isso daqui é a basezinha. Mas isso é um triângulo. Qual que é a área desse triângulo? A área desse triângulo. Basezinha vezes a altura dividido por 2. Aqui é base zona. Altura, a mesma altura H, ó. É a mesma. Esse H aqui é o mesmo, olha lá, ó. É esse aqui, ó. Então, qual que seria a área desse triângulo? Ô, gente, não confundam, tá? Eu vou mudar essa letra aqui, B aqui, ó. Tirar daqui, tirar daqui, tirar daqui. Então aqui vai ser E. Aqui vai ser E e aqui vai ser E. Então, a área do trapézio é a área do triângulo ADE mais a área do triângulo CEDE. Aqui, né? Isso daqui de baixo, né? Isso daqui, ó, é a medida dessa base aqui. B é a medida da base. Então, qual que vai ser a área ali? Base. Chamar aqui de 1, chamar aqui de 2. Então, vai ser área 1 e área 2. Você vai ter base vezes a altura dividido por 2. Aí não é a soma das duas? Na hora que você soma, para você ter a área total, a área do trapézio, você pega Bzinho H mais Bzão H sobre 2. Você vai ter base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Que é exatamente isso daqui, ó. Certo? Doido, né? Doido demais. Então agora vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios. Agora nós vamos fazer diferente. Aquilo ali é exercício, ou seja, não sou eu que vou fazer não. Eu vou corrigir, mas você vai tentar fazer primeiro. Aqui na hora que eu cortei ficou meio... Aqui é 12. Ai, ai. 12, tá? Então vou dar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício. Os dois. Vocês vão gastar menos. Provavelmente alguns de vocês vão gastar menos, mas tentem aí fazer. Parem o vídeo e tentem fazer. Pronto. Já deu tempo. Tentaram? Conseguiram terminar? Muito simples. Notem bem que aqui eu não tenho, para calcular a área desse retângulo, eu preciso conhecer essa medida aqui, ó. Vamos chamar aqui de x, que é a base. A altura eu já tenho, que é 8. Só que lá em cima é x também, ó. Aqui é 8 também. Então eu posso pegar esse triângulo aqui, retângulo, né? Então o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui, aplicar Pitágoras. Você vai fazer que 17 hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Aí vai dar x2 é igual a 289 menos 64.
x2 é igual a 225. X é igual a mais ou menos 15. O menos não serve. X é 15. Então, qual que é a área desse retângulo? 15 vezes 8 dividido por 2, né? Aliás, eu estou calculando a área do retângulo, é só 15 vezes 8. Se eu quiser fazer 15 vezes 8 dividido por 2, multiplicar por 2, estou bancando o lusitano, mas tudo bem. 8 vezes 15 é a mesma coisa que 4 vezes 30, 120 metros quadrados. Acertaram? Então tentem o próximo agora. Tentem o próximo aí agora. Vou fazer ali do lado. Parem o vídeo. Tentem fazer. Pausa. Tentaram? Acertaram? Não sabem. Então vamos ver. Vamos conferir a resposta aqui. Quem achou 48 raiz de 3, está certo. Vamos ver como. Eu preciso de... Eu já sei que aqui é 12, mas eu preciso daqui, ó. Aí, gente, eu vou ter que usar a trigonometria. Porque, veja, eu tenho essa medida do 30 graus aqui, ó. Né? Se você quiser, você pode usar o 60 do outro lado. Mas vai dar na mesma. Então, aqui o que eu tenho? Eu vou ter 30, ângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Então, o que isso me dá? Tangente de 30, eu preciso de achar o x. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, x sobre 12 vai ficar x é igual a 12, raiz de 3 sobre 3. X é igual a 4 raiz de 3. Então, agora eu já tenho condição de calcular a área. A área vai dar 12 vezes 4 raiz de 3. Então, a área vai dar 48 raiz de 3 metros quadrados. Acertaram? Que bom. Vamos passar para outro aqui. Vamos ver outro exercício agora. Um quadrado é equivalente a um retângulo cujas dimensões são 4 e 9 e determina a diagonal desse quadrado. Bom, vou dar uma dica para vocês. Polígonos equivalentes. O que são? Polígonos equivalentes possuem a mesma área. 5 minutinhos para vocês fazerem. Vamos lá. Pronto? Pararam o vídeo? Tentem aí. E aí, acertaram? Quem achou 6 raiz de 2 acertou. Vamos ver. Um quadrado é equivalente a um retângulo cujas dimensões são 4 e 9. Então você tem área do quadrado é igual à área do retângulo. Mas a área do retângulo é 4 vezes 9. Então, a área do retângulo é 36, ou são 36 metros quadrados. Consequentemente, a área do quadrado tem que ser a mesma, 36 metros quadrados. Donde, detesto essa palavra, eu preciso calcular o quê? A diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, se eu conhecer a área, diagonal do quadrado a gente sabe que é L raiz de 2, não é? Se você não decorou isso, aplica o teorema de Pitágoras que você chega ali. Então, você vai ter que L2 é igual a 36. Então, L é igual a mais ou menos 6, L é igual a 6. Se L é igual a 6, a diagonal é quanto? L raiz de 2. 6 raiz de 2 metros. Ok, gente? Vamos ver mais um exercício. Então, gente, esse último aqui, o losango, vocês calculem. Dei uma pausa no vídeo. Eu tive um problema aqui. Se der algum problema na minha gravação aí, vocês relevem, tá?
Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês têm que calcular a área desse losango. Vamos fazer junto aqui então. Olha só, a área dele tem que dar 120. Vamos ver. 120 metros quadrados. É muito simples. É só você pegar aqui e traçar a diagonal menor. Você vai ter... Vou pegar aqui e chamar esse aqui de losango de triângulo 1. Dá um zoom nesse triângulo 1 aqui, ó. Traz ele para cá. Então aqui é 13. Aqui é metade de 24, que é metade da diagonal. E aqui é metade da outra diagonal. Então basta a área desse losango é 4 vezes a área do quadrado 1. Então a área do losango vai ser, vamos calcular a área do quadrado 1. A área do quadrado 1, eu preciso de conhecer o x. Então basta eu fazer Pitágoras, x2 é igual a 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Eu já inverti, né? x2 é 169 menos 144, x2 é igual a 25. X é igual a mais ou menos 5, x é igual a 5. Então, a área daquele quadradinho é a área do triângulo retângulo. É base 12 vezes a altura 5 dividido por 2. Isso vai dar 30. Se a área 1 é 30, a área do losango é 4 vezes a área 1, 4 vezes 30. A área do losango é 120 metros quadrados. Correto? Então, gente, por hoje a gente fica aqui. Vou passar uns exercícios, alguma listinha de exercícios para vocês fazerem, para vocês treinarem aí, para a gente passar depois para os polígonos inscritos, circunscritos na circunferência, certo? Então tá, um abraço para vocês. Tchau.